Bom, e nós tínhamos dito lá na semana passada que no final dos anos 90 nós tínhamos um cenário, né, que já mostrava muito do que seria o século XXI, mas que a educação, né, tinha como maneira de enfrentar isso as teorias, as propostas, as concepções produzidas na segunda metade do século XX. No campo da educação física, nós tínhamos 5 propostas em circulação. 5 propostas influenciando, cada uma ao seu modo, os professores e professoras que trabalhavam nas escolas. Pois bem, descontentes com essas alternativas, porque no entender de muitas pessoas, meu inclusive, né, estas alternativas eram insuficientes, eram frágeis diante de uma sociedade globalizada, diante de uma sociedade multicultural, diante de uma sociedade profundamente desigual, diante de uma sociedade que caminhava, né, para uma democratização cada vez maior, graças a movimentos, graças a disputas, graças a lutas. Então, um grupo de professores e professoras que atuavam nas redes municipais, aqui do entorno tanto da cidade de São Paulo quanto do seu entorno, e também na rede estadual paulista, começa lá na Faculdade de Educação a estudar aquelas teorias que ofereciam outras formas de explicar a sociedade e que tinham sido apropriadas pelos estudos curriculares. E eu estou me referindo aqui às teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas do currículo, o pós-modernismo, o pós-colonialismo, o pós-estruturalismo, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, os estudos de gênero, a teoria queer, os estudos feministas, em linhas gerais, elas rompem com as promessas da modernidade, ou seja, a ideia de emancipação, de conscientização, de libertação, de superação, as ideias da modernidade. Elas desconfiam dessas promessas. As teorias pós-críticas nos apresentam uma outra maneira de explicar a sociedade e elas têm uma preocupação muito forte com a maneira como as diferenças são produzidas. E para as teorias pós-críticas, graças à influência muito importante do pós-estruturalismo, as diferenças elas são produzidas discursivamente. Ninguém é inábil. A mulher não é em si, né, menos forte que o homem. As pessoas que moram na periferia não têm culturas menores que as pessoas que moram no centro. Tudo isso é uma produção do discurso e nós, sujeitos da cultura, vamos nos apropriando dessas maneiras de explicar as coisas e vamos produzindo discursivamente quem está num lugar, quem está no outro. Ou seja, não existe uma identidade essencial, não existe uma essência. Tudo é produção discursiva a partir de determinadas relações de poder. As teorias pós-críticas elas vão contribuir, entre muitos, né, mas com 3 conceitos importantes para a gente entender a educação física. Em primeiro lugar, as teorias pós-críticas trabalham com uma outra ideia de cultura. Todas vocês sabem muito bem que a noção de cultura que está muito presente na educação física é uma noção herdada da antropologia. Nós, né, ao nos apropriarmos da discussão de cultura, dos estudos culturais, sobretudo os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, nós vamos entender que a cultura é um campo de disputas. Neste momento agora nós estamos produzindo cultura e vocês não estão aceitando as coisas que eu estou dizendo, vocês estão negociando significados, vocês estão modificando, alterando, fazendo as próprias leituras, se tornando autores e autoras das ideias que vocês estão se apropriando, tornando-as próprias, mas a partir de um processo muito interessante chamado de ressignificação, que infelizmente não vem o caso aqui aprofundar. Essa noção de cultura, ela vai nos obrigar a pensar que as relações entre as pessoas estão sempre marcadas por certas forças, certos vetores de força, ou seja, as relações entre as pessoas são sempre relações de poder. E aqui nós não estamos falando, gente, do senhor e da pessoa escravizada. Nós não estamos falando do patrão e do empregado. Nós não estamos falando do professor e do aluno. A noção de poder acontece aqui, entre a gente agora. Pessoas que têm a mesma qualificação, pessoas que pertencem, quase todas nós, né, pertencemos ao mesmo grupo social, mesma classe social,
Pessoas dentro de casa vivem relações de poder, pessoas numa sala de aula vivem relações de poder, pessoas numa escola vivem relações de poder. Ou seja, as pessoas na sociedade se deparam o tempo inteiro com relações de poder. Se a gente recuperar o que eu acabei de dizer a respeito da influência da produção do discurso, o que nós acessamos são os discursos produzidos por aqueles grupos que têm mais condição de anunciar suas verdades. O que nós acessamos são regimes de verdade. Vocês já estão percebendo aqui na minha fala uma influência do trabalho de Michel Foucault, que mesmo ele negando, né, para muitos autores, a produção dele, não ele, né, a produção dele corresponde a uma contribuição importante para o pós-estruturalismo. Então nós temos uma noção de cultura muito influenciada pelos estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, nós temos uma noção de linguagem, entendendo a linguagem como produtora, né, como constituinte da realidade, que é uma noção bem influenciada pelo pós-estruturalismo, e uma noção de conhecimento, que as teorias pós-críticas também cultivam, conhecimento como esse resultado do encontro, conhecimento como algo que vai resultar disso que nós estamos fazendo aqui agora. Então, eu estou colocando em circulação algumas representações, alguns conhecimentos, vocês também, na condição de pessoas que estão participando deste momento, vocês também estão se apropriando, negando, negociando, o conhecimento resulta desse choque. Então, uma criança, o jeito que ela brinca, uma brincadeira, isso é conhecimento. E quando essa criança chega na escola com esse seu jeito de brincar, e ela se depara com outras formas de brincar, o resultado daquilo que também está atravessado por relações de poder, o resultado daquilo que também é uma prática cultural, também vai ser conhecimento. Então, se vocês perceberam, o conhecimento científico ele é muito importante, mas o conhecimento científico ele não é melhor do que os outros conhecimentos só por ser conhecimento científico. O conhecimento científico ele é uma produção discursiva, uma argumentação baseada no método científico que a nossa sociedade aceita e valoriza. Mas nós não vivemos o tempo inteiro a partir dos conhecimentos científicos, nós mobilizamos outros tipos de conhecimento. Então, se a gente quer uma escola que seja a favor das diferenças, a gente precisa pensar numa escola em que circulem outros conhecimentos também. Essas foram as ideias gerais, vamos dizer assim, de forma muito limitada, muito grosseira, muito resumida, essas foram as ideias gerais lá do começo do século XXI. Essas pessoas com essas ideias gerais e se aprofundando, primeiro nos estudos culturais, também no multiculturalismo crítico e depois mais adiante no pós-estruturalismo, no pós-colonialismo, elas começam a desenvolver experiências pedagógicas. E algumas dessas pessoas começam a realizar pesquisas sobre esse tipo de trabalho. E como vocês bem sabem, as pesquisas no campo das ciências da educação, no campo da intervenção didática da educação física, da intervenção pedagógica da educação física, são pesquisas baseadas nos métodos adotados pelas ciências humanas. Então você tem a análise do discurso, a análise cultural, a pesquisação, você tem instrumentos como a entrevista, a observação, você tem a etnografia, ou seja, pesquisar em ciências humanas, pesquisar no campo da pedagogia, da educação, é diferente do que pesquisar num laboratório. Então, estes resultados de pesquisas científicas a partir de metodologias específicas nos ajudam hoje a enxergar que há sim um acúmulo de conhecimentos que nos autoriza a dizer teoria curricular cultural da educação física, ou currículo cultural da educação física, ou currículo pós-crítico da educação física, ou educação física culturalmente orientada, ou educação física cultural. Então nós temos aí uma produção que é científica, mas que é feita com o pé na escola, uma produção científica que é feita majoritariamente por professores e professoras que trabalham na escola, que mesmo obtendo seus títulos de mestre, mestra, doutor, doutora, prosseguem trabalhando na escola e prosseguem produzindo conhecimentos a respeito da perspectiva cultural da educação física. Elementos importantes para a gente pensar. As práticas corporais, as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, elas são textos da cultura, elas são artefatos culturais. As práticas corporais, elas acontecem na sociedade. Qual é o papel da educação física cultural? Ajudar as pessoas a lerem essas práticas corporais e a
significarem essas práticas corporais e a reelaborarem essas formas de praticar, de executar, de fazer essas práticas corporais. Porque é assim que as coisas acontecem na cultura. Então, por que a gente entende e defende a educação física na área das linguagens? Por que não cabe, portanto, uma educação física desenvolvimentista, uma educação física para a saúde, uma educação física psicomotora, uma educação física esportivista? Por que essas ideias não cabem? Porque nós estamos entendendo que o papel da escola é ajudar as pessoas a entender a sociedade e a intervirem na sociedade. Então, se eu entendo que funk é tão importante quanto handball, eu tenho que trabalhar funk, eu tenho que trabalhar handball. Se eu entendo que a maneira como as pessoas dançam funk é produzida muitas vezes de forma pejorativa, ela é criticada, ela é desprezada, ela é desvalorizada por outras pessoas, eu preciso tematizar funk e eu preciso fazer com que as crianças entendam que aquela produção cultural ela é produzida de forma pejorativa, negativa, desprezada, em função do lugar de poder que essas pessoas ocupam. Mas as pessoas também fazem funk, as pessoas também fazem samba, as pessoas também fazem jongo, as pessoas também fazem videogame, as pessoas também fazem brincadeiras. Ou seja, você tem aí um repertório imenso de práticas corporais que, enquanto textos da cultura, elas são traços das identidades culturais dos grupos que as produzem e reproduzem. Então, quando você está falando mal de uma prática corporal, na verdade você está falando mal ou colocando em circulação representações pejorativas daquele grupo social. Se a gente quer uma sociedade menos injusta, se a gente quer uma sociedade menos desigual, a gente precisa fazer esse trabalho na escola. Então, estes elementos, eles não caíram do céu, né, gente? Eles não estavam todos pressupostos, eles são resultados desse trabalho cansativo de muitos e muitas professoras, né, que pertencem a muito tempo, pertencem a pouco tempo, estiveram poucos encontros, estiveram muitos encontros e se apropriaram dessa discussão, ou através dos textos, dos livros, dos vídeos, dos relatos de experiência, que no meu entender é a maior riqueza, é a produção mais importante do grupo, e são pessoas que têm tentado, desenvolvido, se arriscado, artistado experiências culturais, né, da educação física. Ou seja, uma pedagogia culturalmente orientada da educação física, ela é sempre uma invenção. Ela não está num manual, ela não está num método, ela não está numa forma estanque de entender. Então, professores e professoras, hoje, né, em 2020, a gente entende que eles estão produzindo o currículo cultural da educação física a partir das condições que existem. Então, nós temos professores e professoras que, neste momento, através do ensino remoto e através de outros recursos, estão tentando desenvolver a perspectiva cultural e estão produzindo uma outra maneira de fazer a perspectiva cultural da educação física. Na perspectiva cultural, as práticas corporais, elas não são ensinadas. Na perspectiva cultural da educação física, as práticas corporais são tematizadas. Então você tem aqui um termo pedagógico, né, que ficou muito conhecido na obra do Paulo Freire. E lá na obra do Paulo Freire trabalhava com temas geradores que tinham a ver com o contexto, né, de vida, com a realidade das pessoas. Não é a mesma lógica na perspectiva cultural. A perspectiva cultural trabalha com a noção de tema cultural. Essa passagem de tema gerador para tema cultural, ela está na obra de Sandra Mara Corazza, que é uma professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que faz essa desterritorialização do conceito de tema gerador da obra de Paulo Freire e traz para as pedagogias para o currículo pós-crítico com a ideia de tema cultural. Quando ela sai da obra freiriana, ela se solta, né, esse termo, se solta das amarras com que estava, né, preso, com que estava elaborado, basicamente as teorias críticas, basicamente, né, o materialismo histórico, e ele vem para a educação na perspectiva do tema cultural, vem para o currículo pós-crítico, mas ele vai se amarrar no pós-estruturalismo. Então, o que é tematizar, né, na educação física? Na educação física cultural, tematizar é realizar uma série de situações didáticas, organizar e desenvolver uma série de situações didáticas que colaborem para que as crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica compreendam a ocorrência social daquela prática corporal e possam reelaborá-las
em conformidade com as pessoas que eles são, que elas são, em conformidade com as condições que estão na escola. Então, você nunca verá, gente, um professor, uma professora culturalmente orientados dizendo: não trabalho tal coisa porque eu não tenho material. Ou seja, porque esse professor e essa professora sempre trabalham a partir das condições que tem lá. E alguns trabalham em escolas que têm uma variedade, uma riqueza, né, imensa de materiais que vocês, né, possam supor, e você tem professores e professoras que trabalham em escolas que não têm materiais. Agora, quando ele define o tema que vai abordar, ele leva em consideração, ela leva em consideração essas condições. Por quê? Porque esses temas, gente, eles são definidos a partir do encontro de vários elementos. Estes professores e essas professoras, eles realizam um procedimento, realizam um encaminhamento pedagógico chamado mapeamento do universo cultural corporal. Então, mapear não é perguntar para as crianças o que elas querem fazer. Mapear não é ver o que as crianças fazem na realidade delas. Mapear é observar, conversar, andar no bairro, conhecer a escola de anos anteriores que você trabalha, ver o que acontece na hora do intervalo, conversar com as pessoas que trabalham na escola, com os profissionais da educação, e aí você visualiza um repertório cultural corporal muito maior do que aquele que acontece lá direto. Então, os pais das crianças, as famílias das crianças, o que eles fazem, o que eles não fazem, como é que eles ocupam o tempo, quais são as trajetórias que esses pais, que essas mães, ou avós, tios, etc., têm. Isso pode aparecer no mapeamento. No bairro daquela escola, o que acontece lá? Tem cancha de bocha? Né? No bairro daquela escola tem um lugar que o pessoal joga sinuca? Tem academia? Tem um centro esportivo? Tem academia de capoeira? Tem um grupo de maracatu? Tem brincantes lá de maracatu? Ou seja, gente, os bairros são diferentes, né? Os territórios são diferentes, e aquilo que acontece lá pode ser considerado no mapeamento. Só que a definição da prática corporal que vai ser tematizada leva em consideração os resultados desse mapeamento, mas também os objetivos que estão explícitos na proposta pedagógica, no projeto político-pedagógico da escola. E aí, as pesquisas feitas com a prática pedagógica da educação física cultural começam a mostrar que há uma conversa entre o que nós estamos chamando agora, né, neste encontro aqui, de situações didáticas e algo que agencia os professores, que leva os professores a terem vontade de, ou seja, essa que é, entre aspas, uma definição bastante superficial de agenciamento, algo que agencia os professores, que é um conjunto de princípios ético-políticos. Então, no currículo cultural da educação física, os princípios ético-políticos caminham em paralelo com as situações didáticas. Só que isso é resultado de pesquisa. Ou seja, ao conversar com professores, com muitos professores que desenvolvem a perspectiva cultural da educação física, as pesquisas foram mostrando que havia elementos anteriores que levavam os professores a agir de determinada maneira. Elementos que estavam na trajetória desse professor, na visão de mundo desse professor, na visão de sociedade desse professor. Então, esses professores, as pesquisas foram mostrando que esses professores faziam, organizavam, desenvolviam situações de mapeamento, de vivências, de leituras da prática corporal, de ressignificações da prática corporal, de aprofundamento dos conhecimentos sobre a prática corporal, de ampliação das fontes de informação sobre a prática corporal, de registro daquilo que vinha acontecendo e de avaliação. Então, quando as pesquisas começaram a mostrar que, na maioria das experiências curriculares, culturais da educação física, essas coisas aconteceram, as pesquisas disseram, olha, essas são as situações didáticas da proposta. Então, por que o professor leva as crianças para ver um vídeo, né, no celular, né, ou na sala de informática? Por que o professor leva as crianças lá no lugar, na praça, onde tem umas pessoas que dançam aquela dança que ele está tematizando? Por que o professor pede para as crianças fazerem uma pesquisa sobre tal coisa? Por que o professor organiza as vivências de tal maneira? Ou seja,
Quando essas perguntas começam a ser feitas para os professores que faziam isso, professores que estavam inspirados nas teorias pós-críticas e faziam isso, começam a aparecer as respostas da maneira como eles fazem a prática pedagógica. Ou seja, as situações didáticas, gente, não foram pensadas na universidade para eles aplicarem. Nenhum professor culturalmente orientado diz, eu aplico o currículo cultural. Isso não existe, porque ele vai produzindo o currículo cultural na medida em que ele está inspirado nas teorias pós-críticas, na medida em que ele é simpático às ideias que as teorias pós-críticas oferecem para analisar a sociedade e na medida em que ele organiza uma educação física que ajuda as crianças a entenderem as práticas corporais e reelaborarem as práticas corporais. E aí, nesse emaranhado de situações didáticas, ao indagar os professores, ao observar os professores, ao conversar com os professores e ao realizar experiências junto com os professores, ficou uma coisa muito visível, que além da articulação com o projeto político-pedagógico da escola, outros princípios também agenciam os professores. Os professores reconhecem a cultura corporal da comunidade, os professores estão subjetivados pela ideia da descolonização do currículo, pela ideia da justiça curricular. Esses professores realizam atividades que ancoram socialmente os conhecimentos. Esses professores conduzem as atividades de uma maneira a evitar o daltonismo cultural, e esses professores favorecem, na medida do possível, que as crianças falem sobre as coisas que elas sabem. Então, se por um lado nós temos algumas situações didáticas, que eu já mencionei, por outro lado nós temos aqueles princípios ético-políticos que agenciam os professores. O princípio da ancoragem social dos conhecimentos, da justiça curricular, da descolonização do currículo, da rejeição ao daltonismo cultural, do favorecimento da enunciação dos saberes docentes, do reconhecimento da cultura corporal da comunidade e da articulação com o projeto político-pedagógico. Então, o que nós temos hoje na educação física culturalmente orientada? Nós percebemos que os professores e professoras, quando efetivamente colocam em prática a proposta, colocam em ação a proposta, quando eles se sentem seduzidos, inspirados, influenciados pelas teorias pós-críticas, eles organizam as atividades de uma certa maneira e eles defendem uma certa ideia de escola. Então já dá para perceber, né, gente, que se esse professor ele está agenciado pelo princípio da justiça curricular, pelo princípio da descolonização do currículo, esse professor não vai ficar o tempo inteiro trabalhando com vôlei, handebol, basquete e futebol, porque isso mostra a colonização do currículo. Se esse professor ele rejeita o daltonismo cultural, o tempo inteiro esse professor ele cria situações didáticas em que as crianças possam se envolver de forma diferente. Então nós temos crianças, jovens, adultos e idosos com e sem deficiências. Nós temos com muita ligação com aquela prática corporal e sem ligação nenhuma. Com muitas condições de realizá-la e sem condições. Então nós temos as salas de aula que são multiculturais. Portanto, as pedagogias culturais elas vão valorizando essas outras maneiras de fazer educação. Mas, recentemente, para falar a verdade, nos 2 últimos anos, um grupo muito interessante, né, de professores e professoras de educação física que trabalham na perspectiva cultural e pedagogos e pedagogas que também trabalham na perspectiva cultural, eles e elas se envolveram com 2 questões importantes. A primeira é, afinal de contas, o que é aprender na perspectiva cultural da educação física? E o que é conhecimento na perspectiva cultural da educação física? Nós nos acostumamos, gente, a uma explicação influenciada pela psicogenética, né? A obra importante de Jean Piaget, a obra importante de Henri Vallot. Nós nos acostumamos também a uma explicação baseada na psicologia sociohistórica, na psicologia histórico-cultural, que é basicamente na obra de Leontiev, Vygotsky e outros, né? E Alexander Luria. Ou seja, nós nos acostumamos a essas explicações. Mas esses professores e essas professoras, eles estão entendendo a aprendizagem de uma outra maneira. Por isso também que eles
organizam as atividades de uma outra maneira. Então, entendem a aprendizagem como um processo de apropriação de novos significados, entendem a aprendizagem como um processo que se dá a partir da cultura, como um processo de circulação de saberes. Eles não entendem que a aprendizagem é um status mais elaborado. Por isso que os professores e professoras que trabalham na perspectiva cultural não usam a expressão construir conhecimentos, não usam a expressão levantar os conhecimentos prévios. Ou seja, essa terminologia não tem relação com a perspectiva cultural da educação física. As crianças, gente, elas estão naquela experiência cultural, elas estão acessando novos significados, elas estão reforçando aqueles significados que elas atribuem, elas estão se dando conta que as outras crianças pensam de maneira diferente delas, elas estão acessando materiais que apresentam outras formas de significação, e tudo isso vai gerar efeitos que nós somos incapazes de adivinhar, né? Ninguém é capaz de dizer quais são os efeitos que esta nossa conversa vai gerar em cada um de vocês, e tampouco em mim. Então, a perspectiva cultural da educação física, ela ainda está investigando como que se dá esse processo, ela está bastante, vamos dizer assim, seduzida pelas explicações das filosofias, né, sobretudo do pós-estruturalismo, das filosofias da diferença, que vão entender esta maneira de pensar as práticas corporais, essa maneira de pensar a aprendizagem de uma outra forma, elas ainda estão seduzidas por isso. Então, nós não temos todas as respostas, mas temos uma resposta mais concreta com relação aos conhecimentos trabalhados pela perspectiva cultural da educação física. Nós já sabemos que os conhecimentos são amplos, vêm de várias fontes, não há uma hierarquia de conhecimentos, todos os conhecimentos que circulam sobre as práticas corporais, eles são importantes, todos os conhecimentos que circulam a respeito das práticas corporais e dos seus participantes, eles se tornam, portanto, conteúdos trabalhados, conteúdos postos em circulação. Não conteúdos ensinados, né? O professor e a professora que trabalham na psicologia cultural não entram lá para ensinar conteúdos, nem para mudar ninguém. Eles entram nas aulas, eles organizam as aulas, eles desenvolvem as aulas para fazer com que aquelas aulas sejam esses momentos de circulação de diferentes saberes. Ora, gente, se a gente valoriza diferentes saberes, diferentes práticas corporais, se a gente favorece a enunciação dos saberes discentes, se a gente valoriza as diferentes histórias culturais corporais que estão na comunidade, esta perspectiva é uma perspectiva a favor do direito às diferenças. Esta perspectiva é uma perspectiva que afirma as diferenças. Esta é uma perspectiva democrática da educação física e é uma perspectiva democratizante da educação física. O que hoje existe de produção na área, né, de produção científica na área, nos autoriza a dizer que nós não conseguiremos justiça social se não fizermos justiça cognitiva. Então, enquanto continuarmos com brincadeiras europeias, com esportes da tradição euro-americana, enquanto a gente pensar que as aulas de educação física são instrumento para melhorar cognição, autonomia, afetividade, respeito ao outro, espírito de equipe, nós estaremos longe de alcançar isso que muitas propostas prometem. Nós estamos defendendo que vamos alcançar uma sociedade melhor, e isso não depende só da educação física, mas de toda a experiência escolar e a experiência cultural. Vamos alcançar uma sociedade menos injusta se a gente, na escola, aprender a enxergar as pessoas de uma outra maneira. E defender que as pessoas têm o direito de dizer o que pensam, o que são, como agem, e defender as suas práticas corporais. Então, uma criança que sai de uma determinada região da sua cidade e que chega na escola e lá as brincadeiras que se brincam, os saberes que se valorizam e a fala que se anuncia não tem relação nenhuma com aquele referencial que ela traz, olha, essa criança vai aprendendo que a escola não é um lugar para ela, essa criança vai aprendendo que a sociedade valoriza coisas que ela não possui, essa criança vai aprendendo que não é legal ser como ela é. A escola precisa oferecer um outro tipo de experiência para as crianças, jovens e adultos que frequentam a educação básica. Então, em linhas gerais, esta é a perspectiva cultural da educação física.
Qualquer colega nosso que desenvolve essa proposta, muitos devem inclusive estar aí acompanhando, tem muito mais autoridade, muito mais condição de falar sobre ela, porque cada um vai desenvolvê-la ao seu modo, né? E eu tenho apenas uma visão muito ampla, muito geral, de ficar pesquisando sobre o assunto e de ficar tentando entender o que os professores e professoras fazem nas suas aulas, com as suas crianças, jovens, adultos e idosos.